Olá, amigos. Vamos refletir um pouco na palavra de Deus? Vamos usar um pouco a consciência, a inteligência para ter o entendimento, examinando e analisando para chegar a uma conclusão da verdade de Deus que pode nos libertar de todo engano, de todo conceito errado que nós estamos vivendo, seguindo e confiando como se fosse de Deus. Por isso que Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Por isso que a palavra de Deus diz que ela é lâmpada e luz, e a exposição dela dá entendimento aos simples. Por isso que a palavra tem que ser trabalhada no nosso entendimento, para que a gente seja esclarecido da verdade de Deus. E eu quero comunicar a você agora esse esclarecimento de uma verdade que você precisa conhecer, que muitos estão sendo privados dela, estão sendo desviados dela, estão andando contrário a essa verdade. Jesus, lá em Marcos, capítulo 16, no versículo 15, Jesus disse assim: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Quem crer será salvo, mas quem não crer será condenado. Observe o que Jesus disse. Agora, comece a pensar o que Jesus está ensinando, o que Jesus está falando nesta palavra que ele disse. Comece a usar o raciocínio para você entender e conhecer a verdade, para não ficar preso na mentira que é pregada aí, onde as pessoas deturpam a verdade do Evangelho, muda o princípio da verdade do Evangelho e colocam, estabelecem suas regras e princípios ignorando de Deus. Presta atenção. O que Jesus está dizendo quando ele diz: ide pregar o Evangelho a toda a criatura? O importante de você entender é essa palavra que ele diz: quem crer será salvo, quem não crer será condenado. Só para colaborar, outro texto, o apóstolo Paulo vai dizer lá na carta aos Romanos, no capítulo 1, versículo 16, Paulo vai dizer o seguinte: não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Olha que palavra! Agora busque trabalhar seu cérebro, sua mente, seus neurônios, o raciocínio, para entender o que essa palavra nos ensina, a verdade que está dentro desse texto. Paulo vai dizer: não me envergonhe do Evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, independente seja judeu ou grego. Todos só podem ter a salvação crendo no Evangelho, se convertendo à direção que essa mensagem mostra. Agora vamos lá ao porém. Gente, eu tenho visto as pessoas aí pregando, deturpando a verdade de Deus, estabelecendo suas verdades e privando o povo da verdade, conduzindo o povo para o anátema. Porque eu tenho visto muitas mensagens, muitos líderes, pastores, anciões, presbítero, profeta, o que for, muitas pessoas dizendo, os que estão dominando dentro das instituições igreja, que as pessoas só podem ser salvas se forem para a igreja. Eu tenho visto muita gente pregando aí, quando eu falo de gente pregando, é os líderes das instituições igreja, dizendo para o povo que está ali, dominada por ele, que se esse povo não estiver na igreja, não é salvo. Que se esse povo não se batizar no ministério que eles estão ali, para ser propriedade do ministério, eles não é salvo. Eu vejo esses líderes ensinando ao povo vários caminhos para o povo ser salvo. Porque tem que guardar o sábado, tem que cumprir as obras da igreja, tem que fazer isso, aquilo e aquilo outro. Então, quando eu examino tudo isso que esses homens falam, diz, todos esses conceitos, todas essas doutrinas, todos esses ensinamentos, quando eu analiso com a palavra de Deus, eu vejo que tudo isso é mentira. A verdade é a palavra. Por quê? Porque a palavra não ensina nada disso que esses líderes dentro das igrejas e instituições estão ensinando para o povo. Rapaz, chegou uma pessoa para mim
porque eu não estou mais dentro, manipulado, negócio de ministério. Chegou uma pessoa para mim e disse, não, nós precisamos estar numa igreja, estar no ministério. Você não pode ser de Deus, não pode ser salvo, não pode estar em comunhão com os irmãos, se não estiver numa igreja. Olha o entendimento dele. Por quê? Porque ele está sendo ensinado assim, dentro da igreja onde ele está, instituição. Porque a minha comunhão com os irmãos não depende de eu estar dentro de uma instituição. Depende da doutrina, da fé, da esperança, do senhorio de Cristo, da palavra, porque a comunhão não fala de ajuntamento dentro de igreja. A comunhão fala dentro do mesmo propósito, em unidade, na mesma fé, na mesma doutrina, na mesma esperança, dentro do mesmo batismo, servindo o mesmo Senhor que é a cabeça da igreja. Deu para entender? A comunhão que eu tenho com os irmãos é na fé, é na doutrina, não é dentro de igreja. Porque dentro de igreja está uma divergência muito grande. A palavra de Deus diz, se andarmos na luz, como na luz ele está, temos comunhão um com os outros. O que é andar na luz? A palavra não diz, se você estiver na igreja, você tem comunhão com os irmãos. A palavra não diz isso. Na primeira carta de João, capítulo 2, a palavra vai dizer, se andarmos na luz, não é se estivermos dentro de igreja, teremos comunhão um com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. A palavra não diz que eu, para ter comunhão com os irmãos, tenho que estar dentro de igreja. Olha o que diz aqui, na primeira carta do apóstolo João, no capítulo 2, olha o que diz aqui, no versículo 6. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Jesus andou como? Dentro de igreja? Dentro de instituição? Submetendo-se a alguma liderança humana? O texto vai dizer, aquele que diz que está nele, deve andar como ele andou. Jesus não andou dentro de igreja, dentro de sistema, submisso aos líderes do sistema. Jesus andou na direção da palavra de Deus, do Pai. E olha o que diz, primeira carta do apóstolo João, no capítulo 1, versículo 7. Mas, se andarmos na luz como na luz ele está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Não é se estiver dentro de igreja. A Bíblia não ensina isso. A Bíblia ensina que eu devo estar em comunhão com os irmãos, não é dentro de igreja, é na palavra, é pela fé, é pela doutrina. Não adianta eu estar dentro de um grupo que não está na doutrina de Cristo. Pelo fato de estar junto, aglomerado, não quer dizer que estamos em comunhão. Eu só tenho comunhão com aquele que está dentro da mesma fé, da mesma doutrina, da mesma esperança, seguindo os mesmos princípios, que é a doutrina de Cristo. Comunhão é isso. Então veja como é que está hoje a ideia. Os irmãos não, tem que estar numa igreja para ter comunhão. Mentira. Isso é o homem que ensina. Ah, você só é salvo se estiver na igreja. Você só está em Deus se estiver na igreja. Não ensina isso. Olha, irmãos, as pessoas estão trocando os princípios de Deus e estabelecendo do homem. Estão pegando a verdade e fazendo mentira. E da mentira do homem fazendo verdade. Olha o que Jesus vai dizer. Ide pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Esse batismo não é de igreja. Esse batismo que Jesus está dizendo aqui, quem crê e for batizado será salvo, não é batismo de igreja, é instituição, em água. Esse batismo aqui é o batismo para a remissão de pecado, que quem dá é o próprio Cristo, quando o homem se converte a Ele, recebendo o Espírito Santo de Deus. E aí ele é recebedor da remissão dos pecados, justificados por Deus através de Cristo. Jesus diz, quem crê será salvo. Não é quem estiver dentro de igreja, irmãos. O evangelho é uma mensagem. Quem crê nessa mensagem,
Quem crê no conteúdo dessa mensagem, quem crê no que essa mensagem nos instrui, nos orienta. E o conteúdo do evangelho dessa mensagem não mostra a igreja, não mostra ritual, não mostra a vida de devoção à igreja nos trabalhos. O conteúdo da mensagem do evangelho mostra Jesus como caminho, o meio, a salvação para a gente estar. Não é dentro da igreja. O povo está trocando os valores. O povo está deturpando o princípio da verdade do evangelho. Hoje estão ensinando o povo, você só é salvo se estiver numa igreja. Para você ser salvo, ser de Deus, precisa estar na igreja. Mas a mensagem do evangelho não ensina isso, meus irmãos. A mensagem do evangelho não mostra isso. Esse não é o princípio que a mensagem do evangelho nos mostra. A mensagem do evangelho, o conteúdo dessa mensagem mostra Cristo para o homem ser salvo, liberto, transformado, estar em Deus, em comunhão com Deus, vivendo na vontade de Deus. É ele estando em Cristo, praticando a palavra de Cristo, não a vida de igreja, o igrejanismo. Deu para entender, meus irmãos? Nós temos que ter essa compreensão, nós temos que começar a usar o raciocínio, a mente, para ter o entendimento de Deus, examinando a palavra. Para não ficar preso dentro disso que hoje o povo está vivendo, ensinado como se fosse a verdade de Deus, dentro das igrejas, instituições. Eu comecei a analisar isso, eu digo, meu Deus, Jesus disse, quem crê será salvo. Paulo vai dizer lá em Romanos 1,16, não me envergonho do evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então eu pensei, o que é o evangelho? É uma mensagem, é uma informação. Jesus disse, se eu crer, eu serei salvo. Então eu tenho que crer em quê? É o que os homens dizem nas igrejas, é o que os homens ensinam, é o que os homens estabelecem, é o que os homens determinam, ou o que Jesus ensina na mensagem do evangelho. O evangelho é o ensino de Cristo. O evangelho aponta para Cristo. O evangelho chama o pecador a Cristo, não para a igreja. O evangelho faz do pecador membro da igreja de Cristo, que é o povo, não é a instituição. O evangelho é que salva. Não é vida de igreja, não é devoção de igreja, não é membresia de igreja, não é filiar-se à igreja. A salvação está em Cristo. Isso é muito sério, irmão. Isso é muito sério de se analisar. Muitos precisam atentar para essa verdade. Ser prudente, analisar essa situação. A salvação está em Cristo. Você tem que ouvir e crer na mensagem do evangelho. Não é nas coisas que os homens ensinam dentro das igrejas. Você não foi chamado para seguir linha de pensamento de igreja, de doutor, de padre, de pastor, de nenhum homem. Você não foi chamado para ser propriedade de nenhuma instituição religiosa, de nenhuma igreja, de nenhuma seita, de homens. Você não foi chamado para andar na submissão daquilo que o homem determina. Você, como igreja de Cristo, o povo de Deus, é chamado para andar submisso na palavra de Cristo, aonde você vai estar alicerçado com a tua vida com Deus. Só que o povo hoje é ensinado errado dentro das igrejas, aonde o povo é ensinado, aprendem a viver submisso a tudo que determina os homens dentro das igrejas. Eles não param para examinar a palavra. O povo dentro das igrejas não é mais incentivado, motivado a buscar examinar a palavra. Eles são incentivados, motivados a viver na submissão aos pastores, aos líderes, sem questionar, sem criticar, sem fazer um autoexame. Tem que crer e acabou-se. Não pode questionar. Esse povo está sendo levado para o anátema. Estão sendo ensinados errado. Estão vivendo o evangelho maldito. Estão tendo uma esperança vã, aonde vão se decepcionar no final do labor desta vida. Nós precisamos entender o que Jesus nos ensinou. E passar a ser prudente e viver o que Jesus ensinou. E não o que os homens estão ensinando. Hoje é um ensino totalmente fora do que Cristo ensinou, até porque quando Jesus mandou os seus discípulos fazer a obra, fazer discípulo, ele disse, agora esses discípulos, vocês têm que fazer, não é para os seus ministérios, não é para as suas igrejas,
façam discípulos para serem seguidores de Cristo. Não é para ser adepto de igreja. Jesus disse, ensine tudo o que eu vos mando. Não é o que vocês querem, não é o que determina as suas instituições, não é o que ensina os seus teólogos, doutores, bacharéis. Jesus disse, ide, fazer discípulos, ensinando em todas as nações tudo aquilo que eu vos tenho mandado. Só que o povo dentro das igrejas não estão aprendendo de Cristo, não estão sendo ensinados com a verdade do Evangelho. A mensagem, o conteúdo do Evangelho está sendo privado dentro das igrejas. Esse povo está sendo privado da verdade. Quando eu começo a ler, meu irmão, faça isso. Eu peço a você, se você é prudente, comece a ler a palavra de Deus. Comece a buscar conhecer o que Cristo ensinou para você fazer aquilo para acontecer, aquilo que Jesus disse que pode acontecer na vida de quem conhece a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quando você começar a conhecer o que Cristo ensinou que é a verdade e deixar de ouvir o que os homens ensinam, você vai ser liberto em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe e que a graça do Senhor seja sobre nós cada dia, cada momento, cada instante. Em nome de Jesus, fique na paz, recebe essa instrução.